Sejam bem-vindos a mais um podcast Reino de Amigos, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós estamos aqui com a graça de Deus e para falar sobre coisas boas do Reino de Deus, o querido reverendo Roster Guimarães Lopes. Eu vou dar só, digamos assim, uma pincelada de quem é este homem de Deus. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, presidente da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Ele é pós-graduado em Pregação pelo Instituto John Knox, passou pelo Chile e pastoreou a Igreja Presbiteriana Cristo Mi Pastor por 7 anos, onde também foi professor do Seminário Presbiteriano local. Foi professor no Seminário Presbiteriano de Brasília, foi pregador em um programa de televisão Cada Dia, na cidade de São Paulo, e apresentador dos programas de rádio Passando a Limpo e Belas Palavras de Vida. Autor de 9 livros que exploram temas teológicos e pastorais, ele é casado com a querida senhora Cleusa Lopes e pai de Davi, Isabelle e Daniele. Será que foi uma síntese apartada? Ficha completa, pastor, né? Você tem muito bons informantes, hein, pastor Miguel? Seja bem-vindo, pastor. Coisa boa, prazer imenso. Que bom trazê-lo às plagas amazonenses na cidade de Manaus. Que privilégio. Alegria para mim estar com vocês aqui. E eu já quero agradecer de antemão a fidalguia dos irmãos aqui de Manaus, o carinho com que me receberam. Os pastores ontem me levaram, pastor Bobilim, para comer um tambaqui maravilhoso. Hoje nós já comemos carne. Rapaz, o povo daqui é muito amoroso, viu? Você tomou um açaizinho, pastor? Ainda não, ainda não. Ainda não, então, mas amamos o carinho, o calor. A Amazônia não é só calorosa pela sua temperatura, mas pelo calor do seu povo. Exatamente. Né? Isso é uma bênção muito grande. Muito bom tê-lo aqui, pastor. É muito bom também ouvir um pouco da sua história. E eu sei que, obviamente, como dizem as pessoas, você conhece o meu nome, mas não conhece a minha história. A gente sabe, basicamente, do seu currículo, mas quem é Roster, na realidade, o homem Roster? Que pergunta boa, hein, pastor? Pastor Miguel, agradeço pela pergunta. Roster é um pecador salvo pela graça, pastor. É um pecador salvo pela graça mediante a fé na obra de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Né? Eu sou perdoado, eu sou livre. Amém. Eu sou justificado pela graça mediante a fé no Filho de Deus. E que privilégio é servir esse Deus maravilhoso que manda seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados, e ele não só nos justifica, mas nos adota como seus filhos amados, nos reconcilia com ele, nos sela com o Espírito Santo, nos une espiritualmente a Cristo e nos dá a bênção de viver para a glória dele todos os dias. Então, pastor, resumindo, eu sou de Jesus. Amém. Na verdade, esse é o melhor predicativo, né? É isso aí, né? Sou de Jesus. Amém. Pastor, e nessas suas, digamos assim, oportunidades do reino, digamos assim, esse mosaico todinho que é a sua vida, como é que entrou a APECOM, digamos assim, hoje, digamos, o senhor está à frente da APECOM, Agência Presbiteriana de Comunicação? Pastor, eu acho que isso tudo começa com o ministério lá atrás. Né? Desde que eu era da época do seminário, a Igreja Presbiteriana do Brasil, antes de ter a APECOM, ela tinha a Comissão Nacional de Evangelização, que começou lá atrás com o reverendo Antônio Elias. Né? Lá da igreja, lá de Niterói, da Igreja Betânia. Isso. Houve uma época que na Comissão Nacional de Evangelização estavam o Caio Fábio, que já foi daqui. Sim. O reverendo Josafá Vasconcelos, que era um grande evangelista à época, reverendo Jeremias Pereira, reverendo reverendo Hernandes. E desde a época que eu fazia seminário na década de 90 no JMC, o meu coração era apaixonado pela CNE. E Deus nos mandou para o Chile para o projeto de revitalização de uma denominação. Com minha esposa e eu, nós fomos o primeiro casal a ir. Depois nós tivemos mais 10 pastores da IPB ali, trabalhando naquela denominação. Trabalhamos com revitalização de igrejas. Nossa equipe revitalizou 6 igrejas para a glória de Deus. Plantou outras 5 e organizamos um seminário ali, formamos uma geração de pastores chilenos. E o meu trabalho sempre esteve ligado à evangelização.
Então, lá no Chile mesmo, Deus me deu a bênção de pregar em algumas cruzadas evangelísticas. Deus me deu esse dom de evangelista para a glória dele, né? Não, eu não mereço nada disso, é pura graça. Então, nós sempre trabalhamos nessa área. Quando nós voltamos para o Brasil, final de 2007, nós fomos para revitalizar uma igreja em Brasília. Uma igreja que no seu auge tinha tido 400 membros. Depois, quando nós chegamos lá, ela tinha uma frequência de 50 pessoas no culto. E Deus teve misericórdia de nós pudemos construir um templo belo ali, e em 10 anos a igreja chegou a 735 membros. E aí, com o crescimento da igreja e com essa ênfase evangelística, e nós sempre pregando aqui e ali um evento de norte a sul do país, eu fui indicado para entrar na APECOM em 2014. E veja bem que a APECOM ela tem dois braços. Ela é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Ela surge em 2010 no Supremo Concílio, com a direção do nosso reverendo Roberto Brasileiro, de unir a Comissão Nacional de Evangelização e a Rede Presbiteriana de Comunicação. Então, nos primeiros 4 anos, de 2010 a 2014, foi uma tentativa de adaptação das duas agências para se criarem uma, e nós entramos na segunda legislatura, em 2014. Eu entrei como membro, o presidente era o reverendo George Canelhas, que já está na glória, homem de Deus muito precioso, foi inclusive meu professor de pregação no seminário em São Paulo. E depois, em 2018, o reverendo Canelhas saiu e foi se formar uma nova diretoria, né? Quando o Supremo Concílio indicou os novos membros, eu fui reconduzido, e com a recondução dos novos membros, houve a primeira eleição, e chegando ali, o reverendo Hernandes me disse: filho, eu acho que Deus vai colocar você como presidente. Depois o reverendo Roberto nos chamou lá fora e falou: se você for eleito presidente, aceita. Eu não tinha expectativa nenhuma. E, de repente, eu cheguei na reunião e Deus conduziu para a eleição. E foi um tempo de muita graça de Deus, pastor, porque, para a glória de Deus, na pandemia, a APECOM pôde servir muito a nossa igreja. E nessa gestão, que foi a gestão passada, entraram pessoas muito dinâmicas e pessoas muito preparadas para as distintas áreas que a APECOM tem. Então, nós tivemos, por exemplo, naquela gestão passada, um irmão que é muito bom roteirista. E nós criamos um programa, eu não sei se já passa aqui na TV de vocês, que é o Cromonautas, um programa infantil preciosíssimo, que é como uma série de Netflix para crianças, onde as crianças estão num castelo descobrindo coisas com um pano de fundo do evangelho em todas as histórias. Isso foi impactante. Também, na época da pandemia, a APECOM criou algumas lives para assessorar a Igreja Presbiteriana do Brasil e fizemos verdadeiros congressos e conferências por meio do canal do YouTube da igreja. Houve uma live musical que foi um concurso de bandas de louvor do Brasil inteiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que enviaram as suas músicas, e foi selecionado, e uma música ganhou a IPB Live. Então foi uma bênção muito grande. A APECOM prestou assessoria às igrejas que também não tinham como transmitir seus cultos por internet, porque elas não estavam preparadas, boa parte das igrejas. E essa agência começou a servir a denominação e aparecer para a IPB não como um ente político, e nem como um ente no qual qualquer um dos que somos membros dessa agência queríamos aparecer. Mas ela se despertou como uma agência que estava disposta a servir a igreja. E isso para nós foi uma grande alegria. O próprio Samuel nos disse aqui que quando começou a montar a vossa TV, esteve lá na APECOM, se reuniu com a nossa equipe, e a gente louva a Deus. Então a APECOM tem uma equipe muito preparada, tem um conselho de pessoas muito preparadas, e eu brinco na IPB, pastor, que ser presidente da APECOM é igual você ser técnico da seleção brasileira de 70. Você só joga a bola no campo e fala pro pessoal: joga, você não precisa fazer nada, né? Então, para mim, ser presidente da APECOM é poder servir junto a irmãos muito preparados, e eu tento não atrapalhá-los e tento dar condições para que eles possam exercer seus dons e talentos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, esse é o nosso trabalho. Além disso, a APECOM realiza congressos pelo Brasil inteiro, tem projetos de evangelização, discipulado. Então, a APECOM, para a glória de Deus, tem servido a IPB nesse aspecto. Que maravilha, pastor. O senhor falando sobre isso daí, eu lembro... eu estava conversando com o reverendo Arival, da IP Pinheiros. Ele disse: pastor Miguel, o que aconteceu foi algo de Deus, como sempre, no nosso meio. Nós não estávamos preparados para essa pandemia, obviamente. Nós perdemos muitas vidas. Aqui,
perdemos muitas. Foi muito triste aqui em Manaus, né, pastor? Muito triste. E ele disse assim, olha, de uma hora para outra, Deus pega aquele instrumento, né, e transforma no segundo, digamos assim, o segundo canal evangélico, só perdendo para um determinado ministério. E a IPPTV partiu na frente. Exatamente. Aí eu digo, pastor, a Igreja Presbiteriana de Manaus, que neste ano vai completar 120 anos de uma história de seriedade com Deus, na pregação do Evangelho, antes da pandemia, basicamente, tínhamos um tripé, que era missões urbanas em grupos familiares, missões transculturais e missões com os nossos interlandinos, do interior do estado. Os ribeirinhos. Os ribeirinhos. Agora nós temos um outro que são as missões digitais. Que bênção. Por quê? Porque nós temos um grande conteúdo pela história da igreja, o que se produz nessa igreja, de evangelização, digamos, de formatação de uma igreja reformada, dos nossos conteúdos, das dinâmicas orgânicas da igreja, e também o pano de fundo, que é a Amazônia, que na realidade é um nome conhecido em todo o mundo. Então nós temos, além, ou seja, o principal, que é a palavra de Deus, nós temos, digamos assim, aspectos circunstantes que fazem com que a mensagem do Evangelho seja necessária e tenha um espaço muito grande para a pregação nos meios digitais. Porque hoje em dia, o que acontece na internet, pastor, como o senhor bem sabe e conhece? Ela é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente, pastor. Então, como dizem que no ambiente político não existem espaços vazios, a Igreja de Jesus, nesse ambiente digital, de uma forma intencional, eu creio que também a APECOM pensa assim, não é o trilho, porque trilho é um negócio, digamos assim, determinado, fixo. Mas a APECOM caminha numa trilha. É isso mesmo. De buscar alternativas que divulguem ainda mais o reino de Deus. E nessa perspectiva, pastor, como que a APECOM, na realidade, pode ser, digamos assim, este catalisador ainda, porque como que o senhor enfrenta o problema dos haters? Aqueles que dizem, não, a igreja não tem que se manifestar nisso daí não, porque tem muita politicagem, etc., tem muitas outras coisas, isso não é para a gente. Como é que o senhor contorna, digamos assim, esses ruídos? É difícil, né, pastor? Se a gente for ficar prestando só atenção nos haters, a gente não faz nada, né? É verdade. Então, há questões que são duvidosas e podem colocar em xeque o nome da igreja, a gente responde. Uhum. Mas tem questão que não tem nem como responder, né, pastor? Porque se você for ficar gastando tempo respondendo hater, você não vai produzir sua mensagem e não vai fazer o que você tem que fazer. Mas a APECOM, nesse sentido, está sonhando, pastor, agora com essa perspectiva de avançar na TV 3.0. Né? Nesse sentido, Deus usou muito a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como Arival lhe disse na entrevista, e eles saíram na frente e foram uma vanguarda mesmo. Nós estamos com o programa Verdade de Vida há mais de 20 anos na TV, e ele tem sido uma bênção para todo o Brasil. Reverendo Hernandes tem sido um grande instrumento nas mãos de Deus. Através do Verdade e Vida, ele teve uma penetração em todo o meio evangelical, e hoje o grande pregador das Assembleias de Deus é o Reverendo Hernandes. E é uma bênção maravilhosa, mas nós estamos entendendo que agora a TV já não ocupa mais, pastor, o lugar que ela ocupava. Então a APECOM já está traçando estratégias para, a partir do próximo ano, investir de maneira mais pesada na TV 3.0. E tal como vocês estão fazendo aqui em Manaus, nós queremos ter o nosso canal digital da Igreja Presbiteriana do Brasil com programação 24 horas por dia, já há projetos. Eu não posso dar muitos detalhes aqui agora, mas há novos sonhos vindo pela frente. Então nós queremos ocupar esse espaço. Na questão do Instagram, do Facebook, que já não está mais tão em voga, se você for olhar para o Instagram
denominações tradicionais, por causa dessa preocupação com as postagens feitas de maneira correta, na hora certa, para alcançar determinados públicos, apresentando os programas. Hoje, para a glória de Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem mais seguidores no seu Instagram, por exemplo, do que a própria Assembleia de Deus. E tudo fruto do trabalho da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Nós não estamos competindo com os irmãos. Sim. Eu só estou dando um dado. Sim. Mas a APECOM está trabalhando firmemente. Uma das coisas que ela tem feito também são alguns programas gravados em série a partir de agora, onde nós vamos usar alguns pregadores que são especialistas em determinados assuntos, para que eles possam trazer temas, por exemplo, uma exposição sobre o livro de Ageu. E aí, de repente, a gente convida aquele pastor que é especialista, ele vai fazer uma série de 10 vídeos e vai expor para nós o livro de Ageu. Então, nós estamos pensando muita coisa para o ano que vem e estamos desejosos de alimentar a igreja e, tal como vocês estão fazendo aqui em Manaus, entrar de cabeça nesse projeto com a consciência de que, se o apóstolo Paulo estivesse aqui em nosso meio, ele seria, como Hernandes aí, alguém que tem milhões de seguidores no seu canal do YouTube, que estaria firme no Instagram e em todas as mídias digitais, pregando o Evangelho de Jesus. E nós não podemos fazer diferente, meu querido pastor Miguel. Pastor, excelente essa sua colocação, porque, como o senhor sabe, nós, em 2026, nós teremos aqui, nós seremos a sede, pela graça de Deus, do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, com isso, de antemão é impossível nós fazermos isso sem a APECOM, sem parcerias com igrejas que estão à nossa frente. Eu falei para o pastor Arival, isso daqui, na realidade, é um subproduto, ou eu diria, isso daqui é uma multiplicação do trabalho que o senhor fez em Pinheiros. Porque nós não temos vergonha de dizer o seguinte: nós queremos estar fazendo aquilo que os melhores estão fazendo. Amém. Temos que ter humildade para aprender. Exatamente. Todos, né, e nós estamos aqui para aprender, e nós vamos ainda mais estreitar os relacionamentos com a APECOM, porque nós entendemos que essa situação do projeto TV IP Manaus, que está sob análise ainda do nosso douto conselho, que acreditamos que até outubro vai estar fechada essa questão de análise de rascunhos de modificações, nós não abrimos mão de termos esse benchmark e dessa ajuda da APECOM, porque seria uma loucura. É claro. Seria uma loucura. Não. Por exemplo, no nosso musical Paixão pela Vida, nós fizemos parcerias com o YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil. E foi reproduzido. Exato, com a Igreja de Pinheiros, etc. Tivemos, obviamente, muitas, digamos assim, observações de haters, mas a nossa preocupação não foi essa observação de haters. Nós tivemos 1.300 pessoas que, em 4 dias, pela obra e graça do Espírito Santo de Deus, fizeram uma posição ao lado de Jesus. Que maravilha, pastor. Então, e se uma alma vale mais que o mundo inteiro, pastor? Imagina. 1.300 pessoas 1.300. Buscando e entregando sua vida a Cristo é um privilégio maravilhoso. Então, a Bíblia diz que todo aquele que quiser fazer a obra de Jesus piedosamente vai ser perseguido. Então, é ruim, às vezes, que nós sejamos perseguidos pelos nossos próprios irmãos. Mas nós não vamos revidar, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho para a glória de Deus. Então, pastor, a APECOM, na realidade, eu posso dizer, então, que ela segue fielmente aquele conselho de Jesus, que diz assim: vocês vão ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É isso. O nosso desejo é esse, pastor. Porque nós servimos a uma denominação. E, obviamente, o pastor sabe que a nossa denominação é bíblica, é reformada, ela é firmada na palavra de Deus, nas Escrituras, ela adota os símbolos de fé, mas nem todo mundo é igual um ao outro. Sim. Então, existem estilos diferentes. Se nós pregamos o Evangelho com fidelidade, exaltamos a Cristo e nos mantemos fiéis à doutrina da palavra de Deus, nós, como igreja, temos que alcançar a todos os públicos. Exatamente. E eu acho que a APECOM ela pode ser um ente muito agregador, porque, por exemplo, ela já tem algumas séries gravadas. Se você entrar lá no IPB Multi, você tem um programa, por exemplo, chamado Bíblia para a Igreja.
Sim. E você tem alguns determinados pastores pregando em determinadas séries. Nós temos um programa com o Guilherme chamado Bananas Radioativas, não sei se você ouviu falar desse programa. É um programa para essa juventude aí mais intelectual e high-tech, high-tech, que gosta de conversar. Então, assim, nós temos tentado atingir todos os públicos, pastor. E nós temos que alcançar todos, tanto o mais velho como o mais pequeno. A nossa missão é muito desafiadora. E como o pastor disse muito bem no início, a Igreja Presbiteriana, para a glória de Deus, tem muito conteúdo. Sim. Então, ela pode fazer a diferença. Inclusive, quando vinha para cá, o pastor Kirk me trouxe, nós vínhamos conversando no caminho também com o pastor Bob, acerca de como Deus usou a vida dos pastores Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos para que nossas igrejas crescessem nesse último tempo. Sim. Nós temos recebido inúmeros irmãos que estão vindo das Assembleias de Deus, também até de igrejas batistas, apaixonados pela exposição da palavra e pela teologia reformada, por causa da instrumentalidade desses homens que saíram na frente. Sim. E lançaram mão das mídias para pregar o evangelho. Billy Graham era batista, mas os pais eram presbiterianos. É isso aí para ver. Então, assim, veja bem que Deus tem usado tudo isso, e nós temos que ser sábios nesse sentido e aprender com os irmãos, como o pastor disse, que estão fazendo toda a diferença para a honra e para a glória do nosso Deus. E se você tem o melhor conteúdo, que é a pregação da palavra de Deus, e você facilita para essas pessoas, e você deixa nas mídias, é um conteúdo que fica ali para sempre, pastor. Então, Sim. Você pode ter milhões de acessos na hora em que você está transmitindo ao vivo, mas essa mensagem fica ali 1, 2, 3, e de repente pessoas começam a aparecer na igreja. Vocês devem ter vivido isso aqui depois da pandemia em Manaus. Sim. Na igreja que eu sou pastor em São Paulo, muita gente veio para a igreja. Sim. Eu diria que talvez 40% das pessoas que estão na nossa igreja hoje vieram para a igreja por causa de mensagens pregadas Sim. no YouTube. Sim. Então isso é algo que fica ali para sempre. E é algo muito bom, então nós não podemos perder essas oportunidades, não, pastor São? Pastor, diga uma coisa, então, quer envelheçamos, porque na realidade ficar velho, na realidade é natural. Não, digamos assim, envelhecer natural, ficar velho é opcional, certo? Isso, boa. Envelhecer a gente vai envelhecer, mas ficar velho, que é tomar uma iniciativa de ficar, digamos assim, fechado, sem aprender outras coisas, a gente pode resumir então que a APECOM, ela é inegociável nos princípios, mas na sua metodologia ela é mutatis mutandis, ela muda. Ela é vanguardista. Vanguardista. E nesse sentido é muito bom porque nós temos ali irmãos muito preciosos que trabalham na área de comunicação e estão sonhando. Nós temos irmãos que são especialistas em rádio, irmãos que são especialistas em TV, irmãos que são especialistas nessa área de podcast, outros que são especialistas em plataformas digitais que estão pregando o evangelho. Por exemplo, há um dos nossos irmãos do Conselho da APECOM, o Dirley, que é o nosso tesoureiro, que ele é executivo de uma plataforma americana que está no Brasil, não sei se o pastor conhece, que é o Right Now Media. Já ouviu falar do Right Now Media? O executivo do Right Now Media no Brasil é o Dirley, que é membro do nosso conselho da APECOM. E a Right Now Media tem gravado séries preciosíssimas, maravilhosas, algumas com o pastor Hernandes, outras com o Tiago Cavaco, com o Jonas Madureira, com distintos irmãos, com o Heber Campos Júnior, com o objetivo de treinar as igrejas na palavra. Eu tive o privilégio de gravar uma série com eles lá na Catedral do Rio, sobre o livro de Gálatas, e são vídeos curtos de 7 minutos, em que a pessoa assiste uma mensagem sobre aquele livro sequencial da Bíblia, depois ela tem perguntas para discutir em grupo, e você está usando aquele meio digital daquela plataforma para poder fazer um discipulado com a pessoa na palavra de Deus. Lá com o Renato Porpino, né? Renato, eu gravei lá na igreja dele. Assim, mas você pode então fazer em distintos lugares. Você pega aquela série de vídeos, reúne um grupo de pessoas, você começa a estudar e de repente você está aprendendo com Hernandes, com Heber Campos, com gente que está firme na palavra de Deus, através de uma plataforma que visa edificar as pessoas. Então hoje não tem limite, pastor. Não tem limite para a gente poder pregar a palavra de Deus. Então a internet pode ser muito usada para o mal. Claro que pode, mas também pode ser muito usada para o bem. E nós temos que sair na frente e ocupar todos os nichos para a glória de Deus. É verdade. Pastor, estou sabendo também que o senhor está numa semana aqui do seminário sobre educação teológica. Fala um pouquinho. Uma vez um cidadão me falou, porque eu sabe que
eu participei muito tempo de grupos de louvores, eu também sou, digamos assim, eu arranho um pouquinho em música. Assim, o senhor tem um amigo meu que está lá, o Emir, lá da sua igreja, uma potência, um homem virtuoso, em todo sentido. Mas eu vejo que há uma briga muito grande de pastores com o pessoal da equipe de música. E eu fico dizendo o seguinte, o grande problema hoje parece-me que pastores que não entendem de música e músicos que não entendem de teologia. Como é que a gente pode acabar com esse hiato? Que pergunta desafiadora, hein, meu pastor Miguel? Esse é o grande desafio, e geralmente isso acontece em todas as igrejas. No meu caso, eu tive a bênção de nossa igreja trazer um pastor que é músico. E ele é formado em teologia e tem doutorado em música. Então ele entende a mente dos teólogos e entende a mente dos músicos. E aí eu geralmente peço para ele o que eu preciso e ele traduz para os músicos. Mas é alguém tremendamente competente e, de fato, faz o trabalho com excelência. Mas eu acredito que isso passa, meu pastor amado, pela questão do fruto do Espírito, né? Pela vida espiritual. Se, de fato, também a proximidade da liderança com seus músicos é extremamente importante de sentar, conversar, orar junto, bater um papo, porque o músico entende do arranjo, entende do estilo, e alguns que são excelentes instrumentistas ou excelentes vocalistas acabam querendo um pouco deixar sua marca, né? Enquanto eles estão conduzindo os louvores, mas quando você ensina que o objetivo deles é buscar a glória de Deus e usar os talentos que eles têm com excelência para conduzir a congregação nos louvores ao Senhor, então o músico não está ali para vender-se a si mesmo, mas ele está ali para glorificar ao Senhor com seus dons e talentos. Né? Que Deus é quem há de cuidar dele. Então, eu acredito que isso vai muito do pastoreio, do relacionamento. É claro que gasta um tempo. Mas tudo de bom na vida vai exigir de nosso trabalho, né, pastor? Sempre. Agora, aqui na Semana Teológica, como o senhor fez menção, nós estamos trabalhando essa semana sobre o tema plantação e revitalização de igrejas. Como Deus nos deu a bênção de, lá no Chile, trabalhar com isso, né, plantando e revitalizando igrejas, também em Brasília, por 10 anos. Os irmãos aqui, pastor Paulo, que é o diretor, inclusive um dos pastores aqui da igreja de Manaus. Paulo, né? César, gente Paulo boa. César, isso, junto com o reverendo Bob Lin, que é o capelão, nos convidaram para estar aqui nessa semana falando sobre plantação e revitalização de igrejas. E eu acredito que para que a gente fale sobre esse assunto, a gente tem que ter 2 pilares fundamentais. Primeiro é o compromisso com a palavra de Deus, porque só ela tem o poder de ressuscitar os mortos. Sim. Só ela pode reavivar a igreja, só ela pelo poder do Espírito Santo que converte o pecador. Mas também a gente tem que estudar e aprender com quem plantou. Sim. E nessa semana eu estou enfatizando com os irmãos aqui no seminário o ministério do apóstolo Paulo como plantador e revitalizador de igrejas. Maravilha. Então ontem nós começamos a estudar como foi o trabalho de Paulo na cidade de Éfeso, plantando e revitalizando igrejas. E hoje nós vamos concluir essa palestra desafiando os alunos do nosso seminário a não serem pessoas em si mesmadas, mas que eles entendam que quando nós nos dedicamos a um ministério de revitalizar e plantar igrejas, nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que morrer para nós mesmos, nós vamos ter que estar abertos à crítica, mas na certeza de que se o Senhor deu a vida na cruz por nós, pastor, para nós é um privilégio poder dar a nossa vida pelo Senhor. Quando você está revitalizando uma igreja antiga, todo mundo vai chegar para você e dizer, pastor, aqui sempre se fez assim, sempre se fez assim, sempre se fez assim. Complexo de Gabriela, né? É isso aí, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. E aí você tem que dizer, por isso que as coisas estão dando errado, porque nós não podemos idolatrar o método. Aqui, veja bem, pastor, aquilo que o senhor falou no início da nossa entrevista. Nós não podemos idolatrar os métodos. As verdades, elas são inamovíveis. Sim. Você não mexe na doutrina. Ela está firme. Mas nos métodos você contextualiza. Sim. É por isso que você encontra Paulo pregando na sinagoga para os judeus, na praça para o povão e no Areópago para os intelectuais, para os universitários da época. E para cada um, Paulo pregava conforme a necessidade que ele precisava ouvir. Você ouve os sermões de Paulo para os judeus, são sermões baseados na teologia bíblica do Antigo Testamento, Sim. mostrando que o Antigo Testamento aponta para Cristo como o Messias prometido. Mas quando ele vai pregar no Areópago, o que ele faz? Andando pela vossa cidade, encontrei um altar ao Deus desconhecido. E ele pega aquele altar e faz
uma ponte dizendo: esse que vocês adoram sem conhecer é o Deus que criou todas as coisas, e fala de Deus como o Deus da criação, o Deus da providência que nos sustenta, o Deus que nos redime. Exato. Então nós temos que aprender a falar a verdade na linguagem daqueles que estão nos escutando. Então, pastor, sobre puxando o que o senhor está dizendo, que nós não devemos ser ensimesmados e devemos ter uma linguagem que seja ponte para... Porque comunicação não é aquilo que eu falo, é o que o outro entende, certo? Certo. Então, eu me lembro de um livro do pastor Chuck Swindoll, Charles Swindoll, que ele dizia o seguinte: a igreja de Jesus tem que ser mais interessante do que o bar da esquina. Aí eu fiquei logo chocado. Peraí, a igreja de Jesus tem que ser mais interessante do que o bar da esquina? Aí eu disse, faz sentido, porque no bar da esquina tem acolhimento, tem ouvidos, tem pertencimento, tem pessoas que estão em comum, a amizade ali. Por que a igreja tem que ser melhor do que o bar da esquina? Porque ela tem que ser mais do que isso. Com certeza. Tem que ser mais do que isso. Com certeza, com certeza. Não é verdade? E ela é mais do que isso, porque o que ela dá, o bar da esquina, quando ele sai de lá, você perde. Uhum. Mas o que a igreja dá, quando você sai da reunião em público, você não perde. É verdade. Então é o seguinte, mas nós muitas vezes corremos o risco de idolatrar nossos métodos. E isso é muito ruim. E isso talvez é que faz de nós pessoas, uma igreja talvez com a cara carrancuda. Sim. Nós não podemos ser assim. Então, exato. Jesus, quando esteve em nosso meio, ele atraía as pessoas. Sim. As pessoas queriam estar perto dele. Então, nesse sentido, Chuck Swindoll tem toda a razão, porque nós temos que ter uma vida tão empolgante, tão apaixonante, que as pessoas que estão perto de nós queiram estar perto de nós e elas vejam Cristo em nossa vida, meu amado pastor. Então, a igreja, a pessoa tem que vir aqui. Eu não sei se, assim, eu tenho uma tese, pastor. Poucas coisas são tão impactantes como a reunião da igreja, por exemplo, em adoração. Sim. Um incrédulo que nunca viu isso, quando ele chega no culto e ele vê a igreja cantando em espírito e em verdade ao Deus Todo-Poderoso, e ele percebe a presença graciosa de Deus ali enquanto a igreja adora, e de repente o pregador abre a palavra, o Espírito Santo fala conforme a necessidade daquele homem, ele fica tremendamente perplexo, porque ele não viu nada parecido com aquilo. Deus fala e Deus intervém naquele momento. Então o Senhor se manifesta de maneira poderosa e graciosa. Então o culto, por exemplo, é um momento de grande impacto. Depois do culto, como o pastor disse, essas pessoas são abraçadas, são saudadas. Aqui na igreja de Manaus, vocês têm os pequenos grupos, para o qual vocês encaminham as pessoas. É muito importante que as pessoas sejam acolhidas, elas se sintam amadas. Porque numa igreja grande como a de vocês, nem todo mundo consegue falar com os pastores o tempo todo. Então, se ele está lá no grupo com o irmão, ele liga para o irmão conhece a vida dele, o irmão está discipulando ele, aplicando a Bíblia na vida dele. Então, o evangelho é vida. E é vida o tempo todo. E se a nossa vida não é culto, o nosso culto não tem vida, pastor. Então, assim... Repete aí, pastor, por favor. Repete. Se a nossa vida não tem culto, não é culto, o nosso culto não tem vida. Eita Deus. Então, me lembrou de um professor de homilética que eu tinha o seguinte: olha, assim como uma casa é formada por tijolos, né, e um sermão é feito por versículos, nem sempre uma quantidade de tijolos é uma casa e nem sempre um montoado de versículos é um sermão. É verdade. Tem que ter uma construção. Exato. Né? Alguém tem que sentar, trabalhar ali e a homilética é para isso. Que palavra boa, pastor. Pastor, eu sei que o senhor é um homem que está conectado e é difícil, porque a gente não é uma ilha. O senhor transita muito fora do ambiente presbiteriano. E quais seriam, digamos assim, bem resumidamente, o conselho que o senhor daria para essa moçada que está aí, para que pudesse ver, ou seja, existe vida além do meu umbigo? Com certeza, pastor. Nós temos que amar nossa família, amar nossa casa, valorizar nossa herança, mas reconhecer que nós não somos únicos e o povo de Deus é maior do que a nossa igreja. Então, nós temos que amar os nossos irmãos. Então, nós temos que procurar, por exemplo, pregações que nos abençoam, que nos edificam. Por exemplo, um homem como Jonas Madureira. Que profundidade, que conhecimento.
O Luiz Saião, por exemplo. Sim. Que exegeta violentíssimo. Dr. Russell Shedd. Russell Shedd, que era a piedade em pessoa. Sim. Aquela frase que dizem que quando Dr. Russell Shedd está para morrer, a filha dele diz que reconhecia que ele era pecador, porque a Bíblia dizia, porque nunca tinha visto seu pai pecar. Meu Deus. Que testemunho violento. Então, nós podemos aprender. Nós não precisamos deixar de ser presbiterianos. Jamais. Nós cremos na teologia do pacto, nós amamos a palavra de Deus, nós adotamos nossos símbolos de fé, mas nós não somos exclusivistas. A característica do exclusivismo é característica das seitas. Sim. As seitas são que dizem que você só pode ser salvo se você for membro daquela igreja só. E isso não pode acontecer, pastor. Então Deus nos tem dado a bênção, como o pastor disse, de pregar em distintas igrejas, e temos sido recebidos com muito carinho por irmãos da Igreja Batista. Também já pregamos em algumas Assembleias de Deus. Houve uma vez, alguns anos atrás, que o pastor Hernandes nos pediu para substituí-lo na Igreja Assembleia de Deus Canaã, lá de Fortaleza, no Ceará. Acho que semana retrasada, o reverendo Hernandes Dias estava aqui na Assembleia de Maldodreira. Pois é, eu preguei na Assembleia de Deus, ele até brincou comigo. Eu quero que você pregue numa igrejinha de uns amigos meus lá em Fortaleza. Aham. Quando eu cheguei lá, tinha 12 mil pessoas dentro da igreja, pastor. Então Deus está usando muita gente que está pregando o Evangelho, e a gente tem que ser humilde para poder aprender com quem anda com Jesus. Eu não preciso deixar de ser presbiteriano, não preciso perder minhas ênfases teológicas, mas posso me alegrar com o que Deus está fazendo na vida dos meus outros irmãos e manter um relacionamento de amizade e piedade com eles. Louvado seja Deus. Amém. Gente boa de Deus, eu não sei você, mas eu fui profundamente abençoado, e se você, quando observar esse programa que vai estar nas nossas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Manaus, rasga um pouco teu coração, se permite ser ensinável e, por favor, observa tudo que esse homem de Deus, pastor Roster Guimarães Lopes, falou para mim e para você, que certamente a sua vida vai ser melhor, não por causa da gente, mas por causa da palavra de Deus que está nos nossos corações, e ela fala muito mais alto do que a nossa boca e que você ouve aí. Eu espero que a graça de Deus te abrace continuamente, e em outras oportunidades estaremos juntos. Pastor Roster, que o Deus de toda a graça continue te enchendo de muita graça. Amém, meu e amado. Saúde. Amém. Tá bom? Amém. E vamos para cima, que o céu é o limite. Muito obrigado, pastor Miguel, pelo carinho, pela receptividade. Que Deus continue a abençoá-lo aqui nesse podcast do Reino de Amigos, e que Deus continue a usar a Igreja de Manaus para pregar o Evangelho, não só aqui na Amazônia, mas abençoando esse estado maravilhoso do Amazonas, o Brasil e o mundo inteiro. Que Deus abençoe a cada um dos que estão aqui conosco no Entre Amigos, e a vida do pastor também. Amém. Muito obrigado pelo carinho. E se eu estivesse no Chile, eu diria que Deus te bendiga sempre. Amém. A nosotros. Deus nos bendiga muito. Tchau, tchau. Saludos. Ya, bendiciones.